Fala, trader! Muito boa noite para você. Espero que o seu final de semana tenha sido maravilhoso. Vamos começar aqui mais um estudo de mercado na Smart Money Club. E se você não sabe o que a gente fala aqui ainda, nós falamos, eu falo nós porque eu e Jader, tá? Sobre o estudo de mercado do mini índice, mini dólar. E o Jader tá vindo com a novidade analisando Forex, meu irmão. Tá vindo top. Cara, tá sem sombra de dúvidas. Uma análise impecável. Lógico, né? Quem duvidou aí, tá? Porque o cara é brabo e isso está sendo muito massa porque está ajudando todo mundo do mercado Forex, tá? Outra coisa muito importante, vamos fazer uma live já novidade, viu? Novidade. Live agora, essa semana ainda, vamos dizer o dia, vamos publicar tudo certinho. Live com aluno, ou seja, vai ser um Smartcast, ou seja, um conteúdo inteligente falando sobre as oportunidades ali que aconteceram na semana, sobre a história, tal, uma coisa ou outra que a experiência que esse aluno passou, e isso é muito top, maravilhoso, porque você cria uma empatia com essa pessoa e te ajuda também no teu processo, beleza? E tem novidade também, nesse dia dessa live, vamos lançar algo novo, algo bacana, top demais, que vai ajudar todo mundo também, para que vocês cresçam e vocês realmente evoluam no mercado com algo surpreendente, coisa que ninguém fez e ninguém faz ainda no mercado aí, e você vai ficar de cara, ficar surpreso, beleza? Então vamos para o vídeo, vamos embora, né? Porque a análise impecável vamos passar agora, viu? Se prepara. Vamos? Olha só, vamos começar aqui pelo Ibov. Vamos ver o que aqui deu o Ibov aqui, ó. Até então, olha só que interessante, galera. A captura de liquidez desses topos, tá? Está vindo, caindo nesse ponto, olha só, tá nessa estrutura. Independente de qualquer coisa e circunstância, nós temos uma mudança de caráter interna dessa região. E essa mudança de caráter dessa região está nos proporcionando um viés. Vou até colocar isso aqui, ó. Essa liquidez que está exatamente nesse ponto, a mudança de caráter ali embaixo. Depois eu vou falar com mais detalhes ali no mini índice. E agora o que nós temos é transportar esse capital para um outro ponto. Prestem bastante atenção, porque esse dinheiro aqui, o normal, o natural, é necessário ele sair disso aqui para cá, para a área premium, a área mais cara do preço, beleza? Felipe, e se ele vier caindo aqui, já que ele está com um movimento que naturalmente nós temos uma percepção que é queda, devido a esse movimento de bandeira, tal e etc. Galera, preste atenção. Essa movimentação que vocês estão vendo aqui nesse exato momento é uma movimentação que a gente tem que entender que ele precisa transportar esse capital e precificar ele antes de qualquer coisa. Então a gente pode sim ter uma movimentação acima desse ponto para poder acontecer essa precificação, de chegar naquela região premium, até porque esse ponto que nós temos é um ponto, vou até apagar isso aqui, é um ponto de liquidez que está exatamente nessa região de 50%, mas você pode entender também que essa liquidez que nós temos aqui pode ser uma liquidez proveniente de um impulso posteriormente, ó, para gerar um impulso, tá? Simplesmente para capturar, beleza? Mudar um caráter em um tempo gráfico menor e conseguir voltar à sua, digamos assim, a sua movimentação normal. Independente de qualquer coisa, se ele tiver de sair daqui para cá, mas para cair, tá? Ou continuar esse movimento ou para a queda, tá? De toda forma você vai estar lucrando, tá certo? Não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, durante a semana aí a gente vai ter esse movimento dentro desse range aqui, nesses próximos dias. Beleza? Mas fiquem cientes que é um ponto de resposta, já chegou naquele alvo, já mudou o caráter do movimento terciário e secundário aqui nesse ponto, e agora nós temos que precificar esse preço para poder o mercado continuar, seja na alta ou seja na baixa. Eu vou explicar com mais detalhes para vocês entenderem aqui no mini índice. Mas de antemão, vocês precisam entender o seguinte, cara, nós estamos em uma movimentação que ele pode ainda perder fundo, preste atenção no que eu estou falando, tá? Pode perder fundo, continuar essa queda, por quê? Porque esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, fazendo um review do que a gente está passando, nós estamos em uma movimentação que muda o caráter do 4 horas. A gente vem aqui no 4 horas, ó, nós temos uma mudança de caráter desse tempo gráfico aqui, do 4 horas. Então, se ele mudou o caráter do tempo gráfico maior, perdão, a gente entende que todo esse movimento aqui é um movimento de impulso, mitigação, e agora vem outro impulso. Ó, a gente tem um movimento de impulso, mitigação e outro movimento de impulso que inclusive rompe e quebra essa estrutura. Então a gente tem um movimento aqui, ó, ele está fazendo esse movimento, tá?
A gente tem esse ponto aqui para baixo, tá vendo? E a gente continua essa alta até chegar em outras regiões aqui acima, ó. Ou para nivelar esse topo com essa máxima, tá? Ou para chegar aqui em algum order block nessa região e continuar a mitigação de todo esse movimento aqui. Entendeu? Então a gente precisa ter essa percepção que ele mudou o caráter desse tempo gráfico maior e que ele tende sim a continuar essa alta, tá bom? Por conta dessa estrutura. Porém, a gente tem que ficar ligado justamente nisso. E com mais detalhes a gente vai ver no mini índice daqui a pouco. Eu vou falar do dólar antes de mais nada. Esse foi a análise que eu tinha feito, que de fato, eu até falei, ele pode continuar essa alta, ele pode voltar, sim, até falei, brinquei, né? Mas você falou óbvio, Felipe. Cara, a gente tem que agir dentro da racionalidade. A partir do momento que a gente vê que o preço ele trabalha esse movimento, que captura esse fundo, olha só, ele não rompe topo, mas ele vem capturar esse fundo aqui, que de fato era o nosso sell side, esse ponto aqui, ó, era o nosso sell side, era a nossa estrutura de mínima, tá? Do dia 29 aqui, ó, tá vendo? Capturou, fez essa captura, vai jogar o preço para um outro lado. E foi o que aconteceu. Ele não abre com um gap de alta, ele abre com um gap de baixa e continua essa alta. Independente de qualquer coisa, se ele viesse cair aqui, ó, ou continuar, esse seria o nosso alvo, exatamente esse alvo aqui que seria essa estrutura. Então a gente estaria surfando um trade de compra nessas regiões aqui, ó. Por exemplo, aqui nessa captura, tá bom? O stop basicamente ali, ó, nessa região aqui, tá? Vou só simular aqui para vocês entenderem, tá certo? Porque é lógico que tem que refinar e entender que aqui existe ó, esse é o stop aqui, ó, 5 pontos, e lá em cima o alvo de 67 pontos. Entendeu? Lógico que aqui era um trade para swing, porque ele não atinge o alvo, mas só de você colocar um trade naquele ponto, chegando aqui, ó, nessa base, que era nosso alvo dentro do que estava sendo viável ali para fechamento do pregão, até porque ia chegar no alvo de 3h20 da tarde, ninguém tem que estar no gráfico esse horário, né, por conta da liquidez. O que a gente faz? A gente aguarda, pega o trade, né, ele continua e seria esse take. E aí ele continua essa alta, quebrando a estrutura aqui mais uma vez. O dólar quebra essa estrutura nesse ponto, tá? Vou retirar isso aqui e essas marcações. E é baba, né? Aí ele, meu irmão, segue esse movimento de alta e continua essa estrutura, né? Aqui a gente vê que ele, como eu falei, ó, mitigou toda aquela movimentação, aquela região. Vou colocar aqui no tempo gráfico maior numa hora. Chegou aqui em um order block nesse ponto. Está mitigando todo esse range aqui, ó, todo esse movimento aqui dessa queda. Aqui você pode perceber que isso aqui é um order block. Ele está indo naquele order block, naquela direção, beleza? É um movimento de impulso que quebra a estrutura. Ele muda o caráter, perceba, ele muda o caráter aqui desse ponto, tá certo? Eu vou até apagar isso aqui, cara. Vou apagar isso aqui. É porque para o educacional, para vocês entenderem, fica melhor, né? Ó, a estrutura. Deixa eu apagar esses pontos internos aqui para vocês entenderem melhor, porque só assim não atrapalha, né? Vocês acham que atrapalha essas marcações? Faz o seguinte, deixa no comentário aí. Agora comenta mesmo, galera. A galera parece que não gosta de comentar, cara. Qual o problema, meu velho? Comenta aí para ajudar vocês mesmos em relação a gente aprimorar aqui as marcações, tudo certinho. Como é que vocês se posicionam aí a respeito disso? Vocês acham que isso aqui atrapalha? Isso aqui ajuda? Explica aí, por favor, né? Porque aí só assim fica algo mais simples de a gente entender. Ó, ele muda o caráter dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? E continua subindo. Apaguei ali, mas tudo bem. Vamos repetir aqui, né? Não tem problema não. Apagar isso aqui também. Ó, tá vendo? Quebrou a estrutura. O que é que nós temos? Esse range validado. Ó. Até então, esse é um ponto que tem um Bollinger ali também. Esse é o fundo que é proveniente dessa mudança de caráter para mitigação, ou seja, seria um choque da rede do ponto interno. Esse é o nosso range para trabalhar. No 15 minutos, o que é que nós temos? Essa estrutura. Tá vendo? Inclusive é uma estrutura que tem uma região de liquidez aqui fortíssima, viu? Então fiquem atentos, por quê? Porque isso aqui, ó, olha só que interessante, cara. Tá nítido isso aqui, né? Como fundo, ó, esse último impulso, ó. Base, really, ó. Ali, ó, de alta. Base, ali. A gente pega desse fundo até aqui
região de liquidez desses fundos. Então a gente tem isso aqui como mudança de caráter ou fake shock. Até então, fake shock, viu? Então tem que ficar atento no que ele pode fazer aí para a continuação dessa alta. Ele pode querer vir capturar essa liquidez e jogar o preço para cima. E aí vocês precisam entender isso o mais rápido possível. Ah, não entendo o que é. Cara, então cola na comunidade que a gente está sempre falando sobre esses tipos de comportamento lá. Beleza? Show de bola, né? O que é que o dólar tem de fazer nesses últimos movimentos? Percebam que aqui, ó, a gente já tem uma mudança de comportamento nessa estrutura. Isso aqui é liquidez, ó. Tá vendo? Isso aqui é liquidez, ó. Tudo isso aqui é liquidez, ó. Então, o que acontece? A gente tem essa região de buy side e tem essa de sell side. Tá? Preste atenção nessa região para poder não ficar... Deixa ele se movimentar, né? Deixa ele progredir. O dólar eu gosto mais, aliás, todo ativo, né? Hoje eu não operei não, tá, galera? Hoje eu fiquei mais safe mesmo, tá bom? Aguarda a movimentação do dólar para poder começar a vender. Lembrando que o order block lá em cima tem que refinar ele direitinho para poder não pegar um trade e ser estopado gratuitamente. O mini índice eu deixei lá, ó. Eu deixei ele bem assim da outra vez, né? Mudou o caráter, tá passando por um processo de mitigação, já se encontra, inclusive, abaixo da região de 50%, o que é que a gente tem que entender e esperar aqui? Liquidez, ó. Olha que liquidez aqui, ó. Isso aqui é liquidez, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é um M-Boss, é um boss interno. E esse aqui é a nossa mudança de caráter, o próximo movimento. Vou botar como choque interno, só que cuidado, galera. Por quê? Porque essa liquidez aqui, ó, pode vir a capturar e jogar o preço para baixo. Beleza? Cuidado, que pode vir a capturar e jogar o preço para baixo. Então fiquem atentos a essas movimentações. Não vacilem, aguardem. Até porque isso aqui foi um boss, ó. Então isso aqui é um range. E essa região está abaixo de 50%. Então aguarda, viu? Aguarda porque aqui só se ele vier mitigando e se ele gerar um gatilho no minuto. Tudo isso aqui abaixo é o quê? É alvo e ponto de entrada. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida? Deixa nos comentários aí que eu estou respondendo, beleza? Valeu, galera. Até mais. Deus abençoe e fui!